Onde que eu parei? Versículo 25 e 26, né? Isso. E então, eles estavam orando. A oração é uma das armas que cada um de nós temos. Eu e você podemos orar. Todo mundo tem essa arma espiritual, que é a oração. Tem ninguém que pode dizer, eu não tenho nenhuma arma espiritual. Tem a oração, que nos liga a Deus. Deus pede para a gente orar sem cessar. E vigiar, porque não adianta também orar, não vigiar. E a oração é uma das armas espirituais que nós temos e nós devemos se colocar nela, usar ela todos os dias para caminharmos nessa jornada cristã que é difícil, nesse mundo cheio de aflição. Nós precisamos orar, e orar cada vez mais, todo dia, perseverar na oração e sentir prazer e alegria de falar com Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Quanto mais oramos, mais nós temos comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, e na oração nós encontramos respostas. Às vezes demora o Senhor responder as nossas orações, às vezes é porque nós estamos tão cansados, tão desesperados, tão ansiosos e não esperamos a resposta dele. Nós estamos tão cansados e ele quer falar, mas a gente não se aquieta e ele quer que a gente descansa nele. E ele fala quando nós descansamos, quando nós acalmamos o nosso coração e confiamos nele. Porque quando nós estamos tão desesperados, tão fatigados, tão, irritados ali, ansiosos, e toda hora falando a mesma coisa, e tudo ali, o dia inteiro falando aquele assunto, tudo leva para aquele assunto. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui agora. As lágrimas da glória a Deus. Então, e a gente fica assim, nesse desespero, aí só sofre. E o Espírito Santo está ali querendo falar, e ele quer que a gente se acalma. E ele ainda usa pessoas, usa a palavra, usa louvores, descansa em mim, espera, tenha paciência. Isso serve para mim também, porque eu sofri por causa da minha falta de paciência, do meu desespero, da minha ansiedade, do meu cansaço, e o Espírito Santo estava o tempo todo ali. Só estava esperando eu me aquietar para ele falar, para eu ficar em paz, para escutar, porque às vezes ele quer falar e a gente não consegue nem discernir, porque a gente está tão desesperado, tão fadigado, a mente tão acelerada, pensando, eu quero isso, eu quero assim, por que não está acontecendo, eu quero agora, eu quero isso, por que não aconteceu, será que Deus não faz, por que Deus não fez ainda? E nós fica naquele desespero, e não se aquieta, não se acalma. E a gente ora, mas não adianta orar também no desespero, tem que orar com fé, crendo que vai receber, orar com calma, com paciência. E quando a gente ora com paciência, ontem, quando eu cheguei no meu quintal ali, eu levantei as mãos para o céu e falei assim, eu não estou entendendo nada. Mas eu decidi ficar em paz hoje. Depois de muito tempo, eu decidi ficar calma. Se o senhor quiser falar, não quiser, eu vou fazer, eu vou me alegrar e me regozijar nesse sofrimento. É o melhor fazer assim. E quando você fica em paz, a resposta vem. O Espírito Santo brava lá dentro e fala com a gente. Quando a gente fica em paz, se aquieta. E a gente deve orar. A gente não pode parar de orar, mas temos que orar em paz. Descansando no Senhor, que Ele está ouvindo a nossa oração. Sem desespero, sem tormenta. E aí, aqui também vemos outra arma espiritual que o Senhor nos dá. O louvor. Paulo e Silas louvavam ao Senhor, cantavam louvores a Deus. E às vezes a gente está tão cansado que a voz parece que não sai, tão fadigado, tão desesperado, a gente quer cantar, mas parece que algo está querendo prender a gente. Só que a gente não pode deixar que o desespero, a fadiga, o cansaço, a ansiedade e os problemas, as tribulações da vida venham nos calar, nos parar, nos atrapalhar de louvar e de buscar a presença do Senhor, de clamar a Ele, de orar. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sentindo a presença do Senhor aqui, eu sei que Ele está falando conosco. E eu estou sentindo uma paz muito grande que eu já não sentia já faz um tempo. Quando ela vinha, ela durava alguns minutos muito rápido e daqui a pouco ia embora. E eu sei que o Senhor está presente aqui. Glória a Deus, aleluia. E nós devemos louvar. Nós temos voz para isso.
Não importa se a nossa voz desafina, se é agudo demais, se é grave, se é feia, se é bonita. Não importa o que dizem da nossa voz. O que importa é que a gente tem que abrir o nosso coração e louvar o Senhor. E Espírito em verdade, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com alegria. Porque o Senhor está recebendo o nosso louvor, está recebendo a nossa oração. E na hora certa, enquanto nós adoramos, Ele manda a resposta. Na hora certa, no tempo dele, na hora que Ele vê que a gente se aquietou, Ele vai mandar o que a gente está precisando. Ele vai nos entregar o que estamos clamando, pedindo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clama, o Senhor atende. Todo aquele que bate na porta, a porta será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o que apraz o Senhor. Ela cumpre o que diz. A palavra de Deus é verdade. E o que Ele promete para nós, se nós crermos, se nós nos aquietarmos e descansarmos nele, nós vamos receber. Glória a Deus, aleluia. E eu vejo que nessa tribulação aqui, Paulo e Silas, mesmo com dor, machucados, mesmo ali numa prisão, com os pés presos no tronco, mas a voz deles não estavam presa. Eles poderiam estar presos ali no lugar, eles não tinham como sair, não tinham como mexer os pés deles, não tinham como andar ali, mas eles sabiam que a voz deles estava ali e que nada ia calar a adoração deles. Eles sabiam que o Senhor estava com eles e que o Senhor tinha um propósito e que o Senhor permitiu tudo aquilo. Deus ia fazê-los entender, compreender o motivo de tudo aquilo, mas que ainda que Deus não fizesse, não tirasse, eles continuariam adorando ao Senhor. Como o hino que a irmã Priscila cantou, é adorar quando Deus não responde, quando lhe falta tudo. E ali eles adoraram, independente se Deus ia fazer ou não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Ele tem o tempo, mas nós temos que esperar no Senhor, confiar, porque Ele envia a resposta. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vemos que na hora que eles estavam louvando e orando, de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas. Naquele momento, até os companheiros de prisão estavam escutando o louvor e a oração deles. Aquilo ali serviu até para testemunho para os prisioneiros que estavam ali. Eu duvido que uma alma ali não foi salva. Duvido que uma alma não foi salva. É claro que foi. Eles viram o poder de Deus. Eles creram, eles sabiam que o Deus que Paulo e Silas pregavam, o Cristo que eles adoravam, que eles anunciavam, era um Cristo vivo. Um Cristo de poder, que liberta, que salva, que cura, que transforma, faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, para que o nome do Pai seja glorificado na vida de cada um de nós. E glória a Deus, aleluia. E nós vemos que o carcereiro despertou do sono, e ele viu o que tinha acontecido, e ele ficou desesperado, porque se os prisioneiros tivessem fugido dali, ele seria morto, ele seria cobrado por aquilo. Só que nós vemos aqui a glória de Deus manifestada em tudo aquilo, porque o carcereiro veio e ele ia tirar a vida dele, mas naquele momento Paulo disse: estão todos aqui. Os prisioneiros estavam ali, nem eles fugiram. Estão todos aqui. Ou seja, tudo aquilo não era para ele sair correndo da prisão, era para a glória de Deus, para manifestar o poder de Deus. E aí, aquele carcereiro perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então Paulo disse: crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. O carcereiro limpou as feridas de Paulo, cuidou das feridas de Paulo e Silas. E Paulo e Silas estavam ali, falou de Cristo à família do carcereiro, e toda aquela casa foi salva, batizada para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquele testemunho, aquela manifestação do poder de Deus naquele lugar, o poder de Deus na vida de Paulo e Silas, a fé deles, a adoração deles, que moveu a mão de Deus naquele lugar, fez com que uma família fosse salva. Eles apanharam, eles foram açoitados, sofreram, mas uma família foi salva para a glória de Deus. Se sofremos fazendo bem, com paciência, a Bíblia diz, se sofremos com Cristo, reinaremos. É para a glória de Deus, o Senhor sagrado, porque tem tribulações, adversidades na nossa vida, que é para a glória de Deus, é para salvar outras almas, é para testemunha, para gerar milagre, para acrescentar fé, para nos ensinar, para nos moldar, para trabalhar em nós, em nosso caráter, para nos fazer sermos cada vez mais imitadores de Cristo Jesus e nos ensinar a ter paciência, porque a minha dificuldade é a paciência. Aí a Bíblia diz: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Mas se eu não espero com paciência, eu vou ficar só, que nem aquele hino que diz, tem um hino que diz lá, Simbanete, que fala: enquanto você não se aquietar, você só vai ficar rodando aí.
sofrendo, e não vou responder. Eu preciso que você se aquiete, que você espere, que você tenha paciência. Você se alegre, agradeça ao Senhor nas provas, glorifique ao Senhor, pare de desespero, essa inquietação toda só atrapalha Deus agir, Deus responder. Deus está com a vitória prontinha para entregar, mas você está ali desesperado, inquieto. Então aquieta o seu coração e deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, se regozije e alegre, espere no Senhor, que a resposta do céu virá. O nome do Senhor será glorificado na sua vida, e todos à sua volta verão que Deus é Deus na sua vida.